temos uma esperança viva. O nosso Redentor vive. Aleluia! Hoje é um dia especial, hoje é um dia de celebração, porque nós celebramos aquele que vive eternamente, aquele que venceu a morte. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1, a palavra diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas, atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Amém? Agora abra comigo no livro de João, capítulo 11, e versículo 25. João 11 e 25. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Pergunta para o seu irmão aí: você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Amém? Senhor, nós te adoramos. Nós queremos nos render a Ti nessa noite. Nós queremos que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nós não queremos, Espírito Santo de Deus, ser um empecilho, ser como uma pedra de tropeço, Pai, mas nós queremos ser como um canal que flui vida. Pai amado, que o Senhor possa destravar os nossos ouvidos, que o Senhor possa preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor tem ministrado a nós, Pai. A Tua palavra é vida e vida em abundância, e nós queremos ser transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para quem não me conhece, o meu nome é Miqueias, e hoje eu fui enviado a ministrar uma palavra, e eu queria falar com os irmãos hoje acerca do poder da ressurreição. Nós estamos em um dia preciso, um dia precioso, e quando nós olhamos para o dia de hoje, nós vemos que nós estamos celebrando a Páscoa, e a Páscoa é o dia em que nós celebramos a ressurreição do Filho de Deus. Nós celebramos a ressurreição daquele que nos amou primeiro. Amém? E a festa de Páscoa, irmãos, é uma festa que por muito tempo nós deixamos ela um pouco de lado, mas glórias a Deus que o Espírito Santo está ativando em nós, para nós percebermos a importância de nós celebrarmos a ressurreição do Filho de Deus. Amém? Então hoje não é mais um culto comum. A propósito, nenhum culto é comum para nós. Amém? Todos os cultos que nós participamos, todos os cultos que nós nos reunimos, deve ser um culto recheado de celebração. E hoje mais ainda, porque nós estamos celebrando a vida. Enquanto o mundo aí fora celebra a morte, nós celebramos a vida. Amém? Então nós não estamos participando de mais um ato religioso. Nós estamos participando de uma celebração. E o que nós celebramos hoje? A ressurreição. E o que é a ressurreição? Pergunta para o seu irmão: o que é ressurreição? Agora você responde para ele: ressurreição é a vida que vence a morte. Amém? Ressurreição é a vida que vence a morte. É a morte da morte. Amém?
E você sabe quem tem o poder de matar a morte, irmão? Você olha para mim e fala assim, eu não tenho esse poder. Mas eu carrego aquele que tem esse poder. Aquele que conseguiu matar a morte. Sabe aquele desenho da morte que as crianças aprendem? Um cara todo de preto e de foice? Esse daí também morreu, irmão. Cristo venceu até isso aí. Amém? Nós celebramos hoje o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição hoje habita em nós. O poder da ressurreição habita em nós. E por isso, a nossa esperança se renova todas as manhãs. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não tememos o mal. Porque Ele vive, a nossa vida está guardada nele. Amém? Você pode celebrar isso, irmão. Glórias a Deus. E a ressurreição de Cristo é um dos acontecimentos mais decisivos e mais significativos da história. Não é só que Ele ressuscitou. A Páscoa não fala só de um Cristo ressuscitado, mas fala de um Cristo que nunca mais morreu. Um Cristo que venceu a morte, que ultrapassou a morte. Um Cristo que é uma pessoa, um homem de carne e osso, assim como você, e que adentrou os céus. Amém? Irmãos, eu ia falar isso um pouco mais para frente, mas eu vou falar agora. Você sabia que Cristo é o nosso corpo que conseguiu adentrar os céus? E nós somos o corpo de Cristo que estamos na terra. Cristo representa nós, nos representa nos céus. E nós representamos a Cristo na terra. Amém? E o local onde céus e terra se encontram é em Cristo e em nós. Amém? Então nós não estamos falando apenas de uma ressurreição. Nós estamos falando da vida que venceu a morte. E a palavra fala que Cristo, Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Daqueles que venceram a morte, Cristo é a primícia. Mas se você olha para a Bíblia e fala assim, como assim? Lázaro não ressuscitou antes de Cristo? Irmão, Lázaro venceu a vida por meio da vida, que era Cristo. Lázaro venceu a vida, mas ele voltou a morrer. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo venceu a vida, Ele não morreu mais. Ele vive até hoje. Amém? Antes nós caminhávamos em direção à morte. E em Cristo hoje nós caminhamos em direção à vida. São dois rumos opostos. Antes a gente só andava para trás, hoje a gente só anda para frente. Amém? Antes a gente só dava cabeçada, irmão, a gente só vivia perdido. Hoje nós encontramos vida, nós encontramos direção. Porque quem encontra um povo, encontra um destino. Amém? E quando a palavra fala que Cristo é a primícia dentre os mortos, a palavra está dizendo assim, olha, tudo aquilo que vier depois dele vai carregar a natureza de Cristo. Tudo aquilo que ressuscitar depois de Cristo vai carregar essa natureza. Porque as primícias, elas definem aquilo que vem depois. Amém? Glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos dois focos centrais. Uma pessoa central e um evento central. A pessoa que é o centro das Escrituras é Cristo. E o evento que é o centro das Escrituras é a ressurreição de Cristo. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, e glória a Deus, Cristo ressuscitou. Irmão, mas com essa animação não, vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Ele está. Declare isso. Vivo Ele está. A morte não o venceu.
Aleluia! Glória a Deus! Irmão, hoje toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, gira em torno desse evento, da ressurreição do nosso Senhor. E a morte e a ressurreição de Jesus redefiniu tudo em nós. Redefiniu tudo. Como nós vivemos, como nós enxergamos a morte, a ressurreição de Jesus, ela transforma isso em nós. Como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós trabalhamos, como nós estudamos, a ressurreição de Jesus, ela redefiniu como nós nos portamos. Amém? E quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para a nossa própria vida, a nossa vida reflete a ressurreição de Cristo. A natureza reflete a ressurreição de Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, para a astronomia, nós vemos que a lua, ela tem um ciclo. Ela é aquela coisa, a lua nascente, né? Que é aquela coisa imponente, a lua, e aí ela passa por um ciclo, que ela se torna a lua cheia, depois ela vai minguando. É um ciclo de vida, morte, e depois o que vem de novo? Mais vida. A lua ressurge. Quando nós olhamos, o sol, ele se põe todos os dias, mas toda manhã ele nasce novamente. Porque a natureza aponta para Cristo. Amém? Quando nós olhamos para a agricultura, nós vemos que uma semente, ela precisa morrer para ressurgir e dar frutos. E nasce com uma vida abundante, porque ela já nasce preparada para frutificar. Amém? Quando nós olhamos para o nosso alimento, quando é um alimento de origem animal, precisa haver uma morte para que nós continuemos a viver. Então, quando nós olhamos para tudo ao nosso redor, irmãos, nós vemos vida, morte e mais vida. Amém? O nosso corpo físico, irmão, Deus projetou o nosso corpo para a gente ficar deitado, apagar, e sei lá se a gente vai acordar no outro dia. A gente somente confia, Senhor, eu vou dormir. Eu estou confiante que o Senhor vai me dar vida amanhã. É por isso que nós cantamos aqui que nós cremos no amanhã, porque o Senhor vive. Amém? Então nós dormimos e quando nós acordamos, é como se o nosso corpo estivesse voltando à vida. E isso reflete a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição, ela é o evento central nas Escrituras. Quando nós olhamos para palavras, nós vemos a ressurreição como o centro, como aquilo que mudou a história. Porque com a ressurreição, Deus inaugurou uma nova aliança. Amém? Deus inaugurou algo novo. Então a nossa história, ela tem um marco divisor. Antes e depois da cruz, antes e depois da ressurreição. Amém? E quando nós falamos de ressurreição, a palavra ela também vai falar da ressurreição do nosso corpo. Amém? Da ressurreição do nosso corpo. Aí você pode falar assim, sim, eu sei, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar no fim dos tempos, quando eu morrer, vou morrer, depois eu volto. Amém? Nós somos ensinados sobre isso. E aí eu vou para o céu e vou descansar eternamente. Meu irmão, tira esse pensamento de descanso da sua mente. Viu, fleumático? Tira esse pensamento de descanso. O Senhor nos chamou para trabalhar. Amém? Então, quando nós falamos de ressurreição, sob a nossa ótica, né, olhando para nós não estamos falando apenas de um descanso eterno. Nós estamos falando de muito mais. Porque a ressurreição de Cristo, ela deu um start, ela habilitou a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo nos capacitou a sermos ressuscitados também. Porque a ressurreição de Cristo, ela deu início à nova criação de Deus. E essa ressurreição, ela faz toda a diferença no mundo. Porque a ressurreição de Cristo, ela declara esperança. A ressurreição de Cristo, ela anuncia uma nova realidade. E quando Deus ressuscitou a Cristo, Ele inaugurou
dentro de uma antiga criação, uma nova criação. Nós podemos olhar para o mundo hoje e falar assim, o mundo não está redimido por completo ainda. Mas você sabia que dentro desse mundo não completo, Deus já tem uma igreja que Ele inseriu no meio desse caos para ser paz, que Ele inseriu no meio da desordem para trazer ordem? Deus iniciou uma nova história a partir da ressurreição. E essa história é a partir de mim e de você. Amém? Então a ressurreição de Jesus não foi somente um alívio para nós. Assim, nossa, ufa, ainda bem que Jesus ressuscitou. Agora eu posso ressuscitar também no fim dos tempos lá. Glória a Deus por isso. Não é só isso. A ressurreição de Jesus, ela é seguida de um comissionamento. Quando Jesus ressuscitou, o que Ele falou para os discípulos? Ide por todo o mundo. Então a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, Ele falou assim, agora vocês esperam, vocês morrer, e quando vocês nascerem de novo, quando vocês morrer, vocês vão ressuscitar. Não foi isso. Quando Deus ressuscitou, foi seguido de um comissionamento, de um envio. Então a ressurreição de Jesus, irmãos, não é só para nos dar uma nova esperança. É para nos fazer participantes dessa esperança. Não é só para nos dar um futuro, é para nos fazer construir esse futuro. Amém? Então, no meio dessa antiga criação, com pessoas vivendo debaixo de um antigo sistema, Deus colocou pessoas como eu e você. Lá em João 17:18, a palavra diz, assim, Jesus disse, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei, para onde? Ao mundo. João 20:21, Jesus escreveu, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém? Irmão, a palavra de Deus para nós é, vá e declare que Cristo ressuscitou. Vá e declare que existe uma nova ordem de vida. Vá e declare que nós temos um novo amanhã. Que tudo aquilo que você passou, meu irmão, não representa aquilo que Deus tem preparado para você. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Essa é a mensagem de Deus para nós. Essa foi a primeira mensagem de Deus depois da ressurreição. Amém? Então, no meio do caos, Deus trouxe ordem. No meio da morte, Deus trouxe vida. E o poder da ressurreição, Ele está atuando hoje em nós. Ele está habitando em nós nessa noite. Amém? Então, antes de Jesus morrer, Ele falou para os discípulos, fiquem, vocês vão ficar onde? Não, estou confundindo as coisas. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E foi aí que nós tivemos o Pentecostes. A partir do Pentecostes, nós fomos feitos ministros competentes de uma nova aliança, de uma nova ordem de vida, de um novo mundo. Nós fomos feitos ministros competentes. Amém? Então, irmãos, fala para o seu irmão assim, como ministros, nós somos profetas da esperança. Como ministros, nós somos profetas da esperança. Nós não somos profetas do caos. Nós temos uma palavra de vida para compartilhar com cada pessoa que está ao nosso redor. Amém? Como profetas da esperança, meu irmão, nós anunciamos que a morte, ela pode vencer algumas batalhas, mas ela já foi derrotada. Ela pode vencer um pouquinho aqui, ela pode vencer o nosso corpo físico, mas ela não pode vencer o nosso corpo glorificado. A morte, ela pode nos vencer por um instante, mas nós confiamos naquele que venceu a morte. Amém? A morte, ela já foi derrotada. Ela não pode nos causar temor. Então, como profetas da esperança, nós anunciamos que Deus é resgatador
que Deus está de braços abertos para restaurar a sua vida. Que Deus está de braços abertos para te fazer filho, para te crescer em maturidade. Amém? E nós precisamos compreender, irmãos, que a esperança, a palavra que nós carregamos de esperança, ela é filha da ressurreição. Porque sem ressurreição não há esperança para nós. Se Cristo não tiver, Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Agora, se Cristo ressuscitou, irmãos, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós carregamos uma palavra de vida. Amém? 1 Coríntios 15, 14, abre comigo. Primeira Coríntios 15, versículo 14, Paulo fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, Paulo estava falando aqui, ó, se vocês não creem que Cristo ressuscitou, você está crendo no quê? A sua fé não serve de nada. O ponto inicial para nós sermos profetas da esperança é nós crermos que nós temos vida daquele que venceu a morte. Amém? Então, se a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança, nós passamos, irmãos, nós vamos passar a encarar as tribulações dessa vida como apenas um detalhe, como apenas uma pedrinha de tropeço. Amém? Nós vamos encarar essas tribulações e elas não vão nos parar, porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança é aquele que venceu a morte, e não apenas pequenos problemas da nossa vida. Amém? A morte, irmão, é o poder que escraviza o homem que não está em Cristo. Então, se nós não estamos em Cristo, nós não cremos que Cristo ressuscitou e nós vivemos sem a ressurreição. Agora, quando nós passamos por uma enfermidade, convictos de Cristo, que Cristo ressuscitou, essa enfermidade não é nada comparada à vida que nós recebemos dele. Essa dificuldade não é nada comparado à plenitude que nós temos nele. Amém? Se nós cremos na ressurreição de Cristo, nós sofremos de forma digna. Nós sofremos com os olhos fixados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não sofremos, ai, coitadinho de mim, ninguém me olha, ninguém me ajuda. Não, irmãos, nós sofremos de forma firme. Assim, isso aqui não é nada perto daquilo que Cristo conquistou para mim. Amém? Mas glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus, porque o Senhor ressuscitou. E a nossa esperança está nele. E eu tenho um segredo para contar para vocês. Ele não nos decepciona. Nós esperamos nele e ele não nos decepciona. Nós podemos ser decepcionados por homens, nós podemos ser decepcionados por empregos, por notícias, mas o Senhor não nos decepciona. Amém? A Roma News, o jornal de Roma, na sexta-feira declarou lá, publicou lá: morreu Jesus Cristo. E aí vem um domingo de jornal atualizado, dizendo assim: ele não está mais lá, ele ressuscitou. Porque quem tem a última palavra é Deus. Quem declara vida ou morte sobre a sua vida é Deus. E a palavra do Senhor diz assim: eu coloco sobre a sua frente vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Amém? Glórias a Deus, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Nós podemos passar por dias conturbados,
A gente pode passar por dia, irmão, que fala assim, eu não quero mais ser cristão. E o Senhor fala assim, vai, Ele dá um tapão na nossa cabeça e fala assim, que não quer o quê, rapaz? Acorda para a vida. A sua esperança está em mim. Tira os seus olhos do mundo e fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Porque Ele não vai te decepcionar jamais. Ele nunca falha. Nunca falha. A gente pode passar por tribulações, mas tenha fé, porque quem tem a última palavra é o Senhor. A última palavra vem de Deus, e o que Ele anuncia sobre a sua vida nessa noite é que Ele tem novos caminhos para você. Amém? Obrigado. Fala para o seu irmão isso, o poder da ressurreição cancela o nosso passado. O poder da ressurreição abriu um novo caminho para nós, irmão. Um novo e vivo caminho. Amém? A ressurreição está disponível para nós. Porque o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. E se Ele habita em nós, irmãos, nós precisamos nos conformar com a vida ressurreta dEle. Amém? O nosso corpo físico, natural, ainda morre. Mas nós recebemos uma impartição de vida sobrenatural pelo Espírito. Embora não seja capaz, neste momento, de nos trazer imortalidade, mas é o suficiente para nós vivermos uma vida poderosa nele. Você vai morrer, irmão, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas enquanto nós estamos vivos, o Senhor vai dando injeções de vida em nós, todos os dias. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs, para quê? Para que se renovam todas as manhãs? Para você ser testemunha da ressurreição de Cristo. Amém? E como é que eu vivo essa vida poderosa de Cristo? Paulo, em Filipenses 3:8, ele vai falar que ele trilhava um caminho para conhecer o poder da ressurreição, a vida em Cristo. E nós vivemos a vida de Cristo, uma vida ressurreta, quando nós temos comunhão com os sofrimentos de Cristo. Quando nós sofremos por aquilo que Cristo sofre. Quando nós caminhamos pelo caminho que Cristo caminha. Se Cristo está declarando um caminho para nós seguirmos, irmãos, é por esse caminho que nós precisamos seguir. Porque aí nós vamos nos conformar a Cristo. Tomar a forma de Cristo. Amém? Tudo de Cristo precisa ser uma experiência em nós. Tudo de Cristo. O nascimento de Cristo precisa ser uma experiência em nós. A vida de Cristo precisa ser uma experiência em nós. A morte de Cristo, uma experiência em nós. E para por aí? Não. A ressurreição de Cristo, ela precisa ser uma experiência em nós. Amém? Viver o corpo de Cristo, irmão, precisa ser uma experiência em nós. O Senhor está te chamando para perto. O Senhor está te chamando, vem viver a minha vida, porque eu tenho o melhor para você. Eu tenho vida em abundância. Amém? Nós cantamos aqui que nós estamos crucificados com Cristo. E sabe qual é o objetivo de nós nos crucificarmos com o Senhor? O objetivo de nós estarmos crucificados com o Senhor não é nós morrermos. É nós passarmos pela morte. Amém? A crucificação da nossa vida com Cristo não termina na morte do nosso eu. Porque não basta somente o Miqueias morrer para as suas vontades. É necessário que Cristo ressurja em mim. É necessário que Cristo seja a sua vida. Você precisa morrer para a sua vida? Sim. Isso faz parte do processo da ressurreição, mas não para aí. O Senhor te chama para uma nova vida. Amém? Uma vida de ressurreição. Não tem, irmãos, como nós vivermos a ressurreição de Cristo, se nós não passarmos pela cruz. A cruz, ela é um marco na nossa história. Ela define ela divide a nossa história em dois, o passado e futuro. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24.
João 5,24 diz: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmão, não é vai ter a vida eterna. Tem. Quantos creem no Senhor aqui? Eu tenho uma novidade para você. Você já tem a vida eterna. Você não precisa esperar você morrer para agora sim eu vou virar um anjinho tocando uma harpa, né? Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que você toque canções aqui, porque canções tocam o coração de Deus e Deus faz coisas grandiosas por meio da adoração. Amém? Já tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmão, você já tem a vida de Cristo. Ela precisa ser desenvolvida em você. Amém? Nós vamos viver a nossa vida de acordo com a nossa posição em Cristo. Nós precisamos ser posicionados em Cristo, irmão. Precisamos viver como ressuscitados em Cristo. Não como alguém que morreu e não ressuscitou depois do terceiro dia. Porque esse não é o Cristo que eu conheço. O Cristo que eu conheço é um Cristo vivo. E é essa vida que Deus quer impartir sobre nós e nos fazer crescer nela. Nós precisamos viver como filhos do reino. E muitas vezes as trevas vão declarar sobre você, mas você não vive isso ainda. Irmão, fala assim, cala a boca, capeta. Não é para você falar agora não. Quando falar isso para você, você fala, sai daqui. Porque a palavra de Deus declara outra coisa sobre mim. A palavra de Deus declara que eu já tenho a vida eterna. Declara que eu já passei da morte para a vida. Amém? A nossa morte física, irmão, é apenas um soninho só. Nós continuaremos a viver em Cristo, porque Ele abriu um caminho para nós. Ele venceu a morte. Amém? E nós vencemos junto com Ele. Aleluia! E o que nos impulsiona a crescer em Cristo é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. O mesmo poder que trouxe Cristo de volta da morte é o mesmo poder que age em nós e nos impulsiona a crescer nele. E esse poder, ele muda toda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nós passamos a considerar o velho homem como alguém morto, que não mais serve de parâmetro para nada na minha vida. A partir da ressurreição de Cristo, eu tenho um novo modelo. Eu tenho um novo padrão a ser seguido. Amém? A partir da ressurreição de Cristo, Deus já não olha para nós com os mesmos olhos que olhava antes. Deus olha para nós como filhos. Jesus falou, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Nós não estamos mais separados de Deus, meu irmão. O Senhor Jesus abriu um caminho para que nós pudéssemos trilhar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 4. Diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com quem? Com quem, meu irmão? Não ouvi você. Vamos lá. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, o que Ele fez? É o quê? Não ouvi. Oi? Peraí. É o próximo versículo. E juntamente com Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos nas regiões celestiais. Como que nós estamos nas regiões celestiais? Porque nós somos ressuscitados com Cristo. Cristo é a parte invisível. Cristo nas regiões celestiais é a parte invisível da igreja. E a igreja na terra é a parte visível de Deus,
de Cristo. Amém? A vida de Cristo em nós é o que manifesta Cristo na terra. O corpo de Cristo é o que manifesta Cristo na terra. Amém? E o Senhor nessa noite Ele nos convida a desfrutar desse poder que ressurgiu o Filho de Deus das trevas. Para que você possa desfrutar deste poder. A palavra diz que o Evangelho de Deus, ele não é meramente palavras. O Evangelho de Deus é poder. Amém? Irmãos, essas histórias aí que o pessoal conta, Superman, sabe? Quem é fã da Marvel aqui? Eu sei que tem alguns aí. Isso aí não é nada perto da história de Cristo. Algum deles já venceu a morte? Algum deles já foi crucificado e venceu a morte e nunca mais morreu? Irmão, você quer contar uma história assim, diferentona para o seu filho? Conta essa história aqui. Essa história é melhor do que qualquer coisa que a nossa mente pudesse inventar. Melhor do que qualquer coisa que a nossa mente humana pudesse criar. Amém? O Senhor nos convida a desfrutar do poder da ressurreição hoje. Não é depois quando você morrer, é hoje. Amém? Você pode pensar assim, o Senhor, eu sei, eu vou ressuscitar no último dia, né? O Senhor vai enxugar toda lágrima, o Senhor não vai haver mais dor, né? Eu vou pisar em ruas de ouro. Quem já pensou isso? O Senhor te convida a pisar em ruas de ouro aqui, irmão, nessa terra. Irmão, essa terra é mais valiosa do que qualquer ouro. A terra de São José dos Campos, é essa terra de ouro que o Senhor quer que você caminhe. É sobre essa cidade. Amém? Não é quando você morrer que Deus quer que você desfrute do poder da ressurreição. É hoje. Amém? Deus nos convida a desfrutar daquilo que Ele já conquistou. Quando eu morrer, o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Irmão, Deus quer enxugar a lágrima do seu rosto hoje. Deus quer tirar da sua vida toda tristeza, todo espírito de amargura. Amém? Deus quer remover todo o marco passado da sua história e te dar uma nova história nessa noite. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não tenho eu te ordenado ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos comida, porque dentro de 3 dias... Quantos dias? 3 dias, né? Guarda isso aí. Dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que o vosso Senhor vos dá. Para quê? Para possuir. Amém? Irmão, se Moisés estivesse vivo aqui, ele ia falar assim: o quê? Eu passei 40 anos para entrar nessa terra, e esse menino está falando que vai passar em 3 dias? É o quê? Não estou acreditando nisso. Irmão, mas depois dessa palavra que Josué liberou sobre aquele povo, depois de 3 dias, quando? E qual foi o horário do dia? Cedo pela manhã. No mesmo instante em que as mulheres foram lá ao túmulo, no mesmo período, mesmo instante não, né? No mesmo período do dia em que as mulheres foram lá ao túmulo para procurar Jesus, de manhã cedo, depois de 3 dias,
Josué entrou na terra prometida. E é isso, irmãos. Opa, peraí. Vamos lá. Então, depois dos 3 dias, os israelitas entraram naquela terra. Uma nova terra. E uma nova terra é um novo tempo. Porque você precisa conhecer o que você pode plantar ali, o que não pode. Quando que chove, quando que não chove. É um novo tempo, você precisa conhecer essa terra. Amém? E quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, era apenas uma sombra para aquilo que haveria de vir. Amém? E a gente percebe que essa história, irmão, ela reflete um pouco a nova vida do povo de Israel, assim como aponta para a nossa nova vida em Cristo. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, e a terra de Canaã foi aberta para nós. Esse caminho foi aberto para nós, para que nós possamos desfrutar de uma terra que, segundo a palavra, ela mana leite e mel, uma terra de abundância. Amém? Então, para nós, o que é conhecer a terra prometida? Para nós, conhecer a terra prometida é, depois dos 3 dias de morte, conhecermos o poder da ressurreição. Nisso consiste em conhecer a terra prometida para nós. Amém? A terra de Canaã, irmão, hoje, para nós, é desfrutar daquilo que Cristo já conquistou. Amém? Lá atrás, quando Moisés estava espiando essa terra, ele enviou 12 espias, né? E aí o que aconteceu? Chegaram 10 e falaram assim, ó, não é bom entrar lá não, hein? É meio estranha aquela terra lá, tem gigante, sei não. Aí chegou 2 e falou o quê? Não, vamos lá, essa terra é boa, a terra tem grandes frutos, a terra é boa, o Senhor já nos deu, vamos entrar. E isso se repetiu com Josué. E Josué aprendeu com Moisés, né? Se lá atrás só 2 que vieram com uma boa notícia, Josué falou assim, vou mandar só 2 agora. E aí Josué enviou 2 espias para a terra de Canaã, e eles entraram lá e foram protegidos. Josué 2:1, né? A palavra diz que Josué deu uma ordem para eles, andai e observai a terra. E o rei daquela terra ficou sabendo que Josué estava enviando aqueles espias. E aí mandou perseguir aqueles espias. E aí, os espias eles foram guardados, protegidos por Raabe. Josué 2, versículo 9. Raabe disse, né? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeres aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Irmãos, os espias chegaram lá em Raabe, e Raabe contou toda essa história para ele. Olha, já faz um tempo que a gente está com medo de vocês. Já faz um tempo que a gente tem ouvido essas histórias. Então os espias, eles descobriram que Canaã já era um adversário derrotado. Amém? Aquela nova vida já tinha sido conquistada. Só faltava eles colocarem o pé, irmão. A mesma coisa com a ressurreição. Deus já conquistou essa ressurreição para nós. Só basta nós colocarmos nosso pé e dizer, eu vou desfrutar do poder da ressurreição. Amém? Aleluia. Os espias descobriram, irmão, que eles estavam lá durante 40 anos.
tentando entrar naquela terra, quando Deus já tinha conquistado a terra para eles. E essa é uma descoberta que nós precisamos fazer. Israel estava lutando uma batalha perdida. Israel estava tentando desfrutar, estava tentando vencer algo, quando na verdade ele precisava desfrutar de algo, porque o Senhor já tinha conquistado. Amém? Então você pode estar olhando para a sua vida, meu irmão, e estar pensando assim: eu já estou vivendo essa luta, já tem 10, 20 anos. Mas eu quero te convidar a parar de lutar essa luta e desfrutar da vitória que Deus já conquistou para nós, do poder da ressurreição que habita em nós. Amém? Cristo já conquistou a vitória por nós. Nós não podemos mais viver como alguém que é derrotado, irmão. Como alguém que passa por um momento e fala assim: nossa, perdi o emprego. Ah, meu Deus do céu, mais uma vez. Não, irmão, para com isso. Nós cremos em um Deus que venceu. Nós não cremos em um Deus que perdeu. Amém? Então o Senhor te convida nessa noite a viver aquilo que Ele já conquistou para nós. Vida em abundância. Vida em plenitude. Aleluia. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, depende da sua Bíblia. Capítulo 2. Versículo 8. Ouço a voz do meu amado. Vou ler com vocês aqui. Ouvi, é a voz do meu amado, que chama: vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, postando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Assim me declara o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva já cessou, é primavera, surgem as muitas flores pelos campos, chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar o teu rosto lindo, deixa-me ouvir a tua voz meiga, pois a tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam as nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Amém? Irmão, o cenário disso aqui, desse texto, é um cenário de primavera. É um cenário quando toda a criação já está envolta de beleza. Todos os campos estão floridos. Amém? O inverno já se foi. É um tempo de vitalidade, de alegria. O período em que as trevas se foi. E o noivo, ele é descrito como alguém que está chamando essa noiva para fora. Ele fala: vem, porque já saiu, já é tempo de você sair dos seus aposentos. Já é tempo de você desfrutar da primavera. Amém? E toda essa cena, irmão, nos remete a Cristo. Cristo é o noivo que tem falado: igreja, venha desfrutar de um novo tempo. Venha desfrutar, porque as trevas já se foram. A ressurreição já venceu a morte. Venha desfrutar de um novo tempo. Os frutos já estão disponíveis. Amém? E o Senhor está nos chamando. Lá no domingo de Páscoa, quando as mulheres foram até o túmulo para encontrar Jesus, foram elas que foram encontradas.
Elas foram procurar a Cristo, mas foi Cristo que as encontrou. Irmão, você está procurando Cristo? Ele quer te encontrar nessa noite. Amém? Hoje é uma noite que nós celebramos a ressurreição. E é a noite que o Senhor quer te encontrar. Amém? É assim que o Senhor nos encontra. Quanto mais nós buscamos a Ele, Ele vem ao nosso encontro. Quanto mais nós vamos, a palavra diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Amém? O Senhor já disse, olha, os campos já estão floridos, o inverno já se foi. O que você está esperando? Quem aqui quer ser encontrado por Cristo nessa noite? Quem quer ser achado nele nessa noite? O Senhor está te convidando a desfrutar do poder da ressurreição. Amém? E esse relacionamento, essa busca, ela precisa ser nutrida e protegida. No versículo final que a gente leu aqui de Cantares, o que o noivo fala? Apanhai as raposas, apanhai as raposinhas, que são aqueles animais que destroem tudo aquilo que está belo, tudo aquilo que está florido. Irmãos, nós precisamos proteger a nossa busca pelo Senhor, porque o Senhor não vai nos encontrar enquanto a gente está aqui, vou fazer meu devocional e ficar assim, passando aqui Instagram, devocional Instagram, devocional Instagram. Você acha que Deus vai falar assim, não está nem preocupado comigo, está mais preocupado com as notícias desse mundo. Nós precisamos proteger a nossa busca ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, se nós fomos ressuscitados em Cristo, nós não temos mais tempo para nos embaraçar com as coisas dessa vida. Paulo fala, o soldado que é alistado por Deus, ele não tem tempo de se embaraçar com os negócios dessa vida. Amém? Nós precisamos buscar as coisas do alto, porque nós somos ressuscitados com Cristo. A nossa mente foi renovada. A nossa mente não fica mais voltada a picuinhas, a palavrinhas, a problemas na nossa vida. Nós pensamos em coisas eternas. Amém? A nossa mente deve estar voltada para as coisas do alto. 1 Coríntios 15, capítulo 54. Capítulo 15, versículo 54. Amém? E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E essa pergunta aqui é poderosa, irmão. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós não tememos mais a morte, meu irmão. Nós não tememos, porque Cristo venceu a morte. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Irmãos, o versículo, Paulo poderia ter terminado aqui, Paulo está falando lá de um monte de morte, e falar assim, o aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Porque o assunto que Paulo está falando aqui é de morte. E aí no versículo 57, Paulo fala, graças a Deus, porque Cristo venceu a morte. A morte não nos causa mais medo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus irmãos, olha para os seus irmãos, seja firme. Fala para eles, seja firme. Mas fala firme também, irmão, vamos lá. Seja firme, seja inabalável, seja abundante na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? No Senhor o que nós fazemos não é em vão. Aleluia!
Glórias a Deus. Então a ressurreição de Cristo inaugurou a nossa ressurreição, que vai se tornar plena quando Cristo voltar, mas já está inaugurada. E o Senhor nos chama a desfrutar disso. Amém? Enquanto nós não desfrutamos da plenitude da ressurreição, nós devemos permanecer firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Mas meu emprego, perdi meu emprego. Irmão, permaneça firme. Mas eu estou entrando em depressão. Permaneça inabalável. Faça um tratamento, mas permaneça inabalável. Amém? Mas eu fui traído. Permaneça abundante. Meu carro quebrou. Glória a Deus, Cristo ressuscitou. Estou nem aí com o carro, Cristo ressuscitou. Mas estou tendo problema lá no meu emprego, estão tendo perseguição. Aleluia, Cristo está vivo. Irmão, nossos problemas Paulo falou isso. As tribulações que nós passamos nessa vida não se comparam com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Não se comparam. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, meu irmão? A ressurreição nos molda de dentro para fora. Nós não podemos mais viver como miseráveis. Nós não podemos mais viver como coitadinhos. Nós portamos aquele que venceu a morte. Amém? Chacoalhe seu irmão e fala assim: você porta aquele que venceu a morte. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu não estou dizendo aqui que a gente deve viver como hipócrita. Dizer assim, eu nunca mais vou passar por problema nessa vida. Não é isso que eu estou falando. Amém? Eu estou dizendo que a gente vai passar por tribulações sim. Mas sobre todas elas, Deus será vitorioso. Na verdade, Deus já é vitorioso. Amém? Então, até sofrer, a gente precisa aprender a sofrer. Dentro do novo pacto, irmão, a gente não sofre do mesmo jeito. Até sofrer a gente precisa aprender, porque a gente não sofre certo. A gente sofre como coitadinho. Enquanto o Senhor Jesus sofreu pensando naquilo que Deus estava pensando. Quando Cristo sofria lá no Getsemane, o que ele falou? Senhor, se der, passa de mim esse cálice, não deixa eu passar por isso. Mas, todavia, que seja feita a tua vontade. Então, até quando Cristo estava sofrendo, ele sofria como um vitorioso. Olha para o seu irmão e diz assim: você precisa aprender a sofrer como alguém que é vitorioso. Amém? Como Cristo sofreu lá no Getsemane. Posso estar passando por uma maior tribulação, todavia seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. Amém? Irmãos, a gente não pode viver como uma palmeira, e qualquer vento ela vai para um lado, vai para o outro. Já viu balão de posto de gasolina? Parece que é a gente. Vai para lá, vai para cá. Não para, a palavra diz, irmão, fica firme, fica inabalável, seja abundante na obra do Senhor. Amém? Nós precisamos ser firmes. Nós representamos um homem que a morte tem medo. Nós representamos um homem que a morte teme. Amém? Glórias a Deus. Nós somos aqueles que chamamos as coisas à existência como se já fossem. Nós trazemos o futuro de Deus para hoje. Nós trazemos a consumação dos tempos para hoje. Amém? Glórias a Deus. Nós somos profetas de uma esperança futura que já está disponível para nós hoje. Amém? Deus não nos prometeu, irmãos, apenas uma esperança futura. Deus nos chamou para desfrutar dessa esperança hoje. Amém? Então, quando eu tenho a minha fé fundamentada na ressurreição de Cristo, toda angústia, toda aflição, toda miséria não se compara com a vida que eu porto.
não se compara com aquele que venceu a morte. Tudo isso, irmão, não passa de meros problemas. Tudo isso perde o seu valor. Amém? Glórias a Deus. O Senhor quer te convidar nessa noite, meu irmão, a desfrutar desse poder. Não é quando você morrer, é hoje. Amém? Glórias a Deus. Você pode cantar Porque Ele Vive? Vamos lá? Porque